Olá, gente boa, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma manhã, mais um momento de reflexão. Estou aqui perto do jardinzinho que a minha esposa fez. Isso aqui é uma pequena palmeira. Tudo tem seu início, né? Também tudo tem seu fim. E assim a gente vai levando a vida. Gente, mas hoje eu queria falar sobre algo muito importante. Você olha para todo esse caos que está acontecendo no mundo todo, toda essa evidência desse vírus, muitas mortes, muitos diante desse caos, muitos estão preocupados com seu nome, né? Estão preocupados em querer salvar a economia, porque em primeiro lugar é a economia do Brasil, do país. E se der, a vida vem depois, né? Essas são as ideologias políticas, partidárias e por aí vai. Mas eu quero falar rapidamente algo muito importante e fazer uma pergunta. Por que Deus trouxe o dilúvio do mundo antigo, onde Noé convivia com sua família? Antigamente eu tinha um pensamento meio arcaico, meio primitivo e meio indiferente e religioso, porque a gente não se abria muito para as conexões históricas. A gente só olhava para o que era e o que era mesmo, porque não tinha argumentações, não tinha perguntar um porquê daquilo, ou pesquisar em algum livro ou na internet ou em alguma outra fonte de pesquisa. E a gente tinha uma mentalidade de que por que Deus, a gente nunca perguntou por que Deus trouxe o juízo, trouxe aquele problema todo. Gente morrendo pelo dilúvio, águas caindo, 40 dias e 40 noites, e todo aquele sofrimento. O que a gente ouvia falar era que é porque o povo não queria Deus, mas não contou o problema, né? Se houve um problema, ele não conta o problema. Se a gente olhar para o livro de Gênesis, capítulo 6, a gente vê uma cultura muito diferente, muito evoluída em comparação a Gênesis 3, aquela cultura mais pacata, mais linear, mais simples, sem muito aparato. Mas quando você olha para Gênesis 6, vê uma fase de tecnologia muito grande que estava acontecendo ali. Quando você lê Gênesis 6, você diz que quando os filhos dos homens se multiplicaram na terra e teve filhas, né? Diz que as filhas dos homens eram lindas, eram belas. E o que aconteceu? Diz que os filhos de Deus se apaixonaram, enamoraram essas mulheres lindas
preferiram, ou seja, pegaram uma das mais lindas dentre elas e tiveram relações com essas mulheres, os filhos de Deus. Só que na tradução hebraica, se você ler, esses filhos de Deus está designado anjos, não é a descendência de Sete, como muitos dizem. Está designado a anjos, a seres de outra dimensão. E isso ficou obscurecido por muito tempo, porque ninguém sabia disso. E na tradução hebraica do Antigo Testamento, a palavra anjo está relacionado a uma palavra grega, Benai Elohim, que são anjos que saíram da sua dimensão, que o pecado dele foi sair da sua própria dimensão e escolheram mulheres lindas e tiveram filhos com ela. E essa hibridização entre humanos e anjos, surgiu os gigantes, que eram os filhos dos anjos, os Nefilins, dos Benai Elohim, que são os anjos, seres angelicais de outra dimensão. E diz que esses homens eram famosos da antiguidade, eles dominaram o mundo. E dali surgiu o canibalismo, surgiu os vampirismos, surgiu toda espécie de malignidade, de sofrimento. Na verdade, houve uma hibridização da raça humana, uma mistura genética entre homens, os seres humanos e anjos. Isso é muito conhecido porque, na verdade, ninguém lê o livro de Enoque. É um livro apócrifo. Só que o livro de Enoque, ele explica, ele diz isso, que esses anjos, eles chegaram no Monte Hermon. 200 anjos chegaram no pico do Monte Hermon e ali fizeram um pacto, fizeram um acordo para hibridizar essa relação entre os humanos. Houve uma hibridização da raça humana. E eles fizeram um pacto, aquilo que não podia fazer, seres sair de outra dimensão e coabitar com seres humanos. E o livro de Enoque diz que esses anjos, eles fizeram isso, saíram da sua dimensão e tiveram filhos com as mulheres. E daí tudo começou, tudo de mal, tudo que é perverso. Eles ensinaram toda a feitiçaria, toda a malignidade, ensinaram os homens a fazer aparatos. Por isso que você vê no mundo tantos aparatos, tantas aquelas estruturas que ninguém consegue entender como chegou ali. Podia ser as influências angelicais que chegaram no nosso planeta, na nossa dimensão e fizeram todo esse caos, toda essa bagunça. E o livro de Enoque, ele é citado por Pedro, ele é citado por Judas. E quando o livro é citado por alguém que tem um nome na sociedade, aquele livro tem um significado muito profundo, uma verdade muito grande. Pedro fala de que Deus não poupou os anjos que saíram da sua própria dimensão, não perdoou, e colocaram-os em cadeias, em trevas, até o grande dia do juízo final. Então essa é a história verdadeira, com toda essa hibridização, essa mistura. Isso foi a causa do dilúvio, né? O dilúvio veio por essa mistura, por essa hibridização humana, essa perversidade humana. E Deus trouxe o dilúvio a todo esse mundo antigo. Se você ler em Gênesis, diz que os gigantes que existiam na época morreram todos, mas nem todos morreram. Uns se salvaram, só que você vê, isso é
acontecendo na história bíblica, falando sobre a descendência dos gigantes, dos Nefilins, filho dos Benai Elohins. Então algo aconteceu muito terrível para que Deus pudesse disciplinar toda essa humanidade. Terrível. A mesma coisa está acontecendo hoje, essa hibridização tecnológica, esse caos. Algo está acontecendo no mundo. E a culpa não é de quem acha, daqueles que não estão no templo, na igreja. A culpa é do mundo, a culpa é do ser humano perverso, maligno. Ok? Então fica essa reflexão. Vou ficar por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo, ok? Muito obrigado.